Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos, este é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. E o nosso tema de hoje, amadurecimento emocional, o que é, como identificar se ainda somos crianças emocionais, como amadurecer. Então, para a gente falar sobre esse tema, estão, além de mim, Ana Cristina Sampaio, as nossas colegas Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem? Prontas? Tudo bem, pronta. Esse tema, amadurecimento emocional, a gente está trazendo a partir de uma reflexão do espírito Hamed, cujo título é Amadurecimento. Hamed inicia o seu texto dizendo: quem julga as pessoas e o mundo como responsáveis pela sua felicidade é infantil e inexperiente. Quem assume seus erros e se responsabiliza por tudo o que está vivendo interior e exteriormente traz consigo a maturidade da criatura sábia e sensata, que aprendeu a enxergar a vida com os olhos do discernimento. Miriam e Thelma, essa ideia desse programa, né, partiu desse tema, partiu da Miriam, que trouxe esse texto do Hamed. Vamos lá começar com você, Miriam. Ainda é muito difícil, né, a gente se responsabilizar por tudo o que nos acontece. Como iniciar esse processo de autorresponsabilização e consequente amadurecimento emocional? Ana, eu sempre me lembro da Thelma quando ela diz: amadurecer dói. E é verdade, tem toda razão, porque amadurecer significa a gente desconstruir uma série de crenças e verdades que a gente construiu ao longo, não só dessa vida, quanto das existências anteriores, né? Que sempre nos levava a, como a gente tem uma vida muito mais externa, né? Então, para as coisas externas e não para autoconhecimento, não para autonutrição, é muito mais tranquilo e muito mais coerente nesse modo de pensar que tudo que nos acontece, que nos traga frustração, ou seja, em desacordo com aquilo que a gente deseja, foi porque a situação, foi o meu chefe, foi meu familiar, foi meu parceiro, tá tudo lá fora, sendo responsável. E a dor do amadurecimento, como diz Thelma, é porque a gente vai começar a compreender que, primeiro, eu tenho que estar num processo de despertar, de desfazer, desconstruir essas crenças de que eu preciso estar no mundo, né? Me apresentar ao mundo e viver conforme o mundo. E quando eu começo a perceber que lá dentro de mim há uma Miriam, muitas vezes diferente daquela Miriam que se expressa no mundo externo, é a essa Miriam que eu tenho que dar atenção, né? E dar atenção significa eu me conhecer melhor, perceber como é que eu me sinto em relação às coisas. E isso é a dor, porque é a dor de descobrir que determinadas crenças e verdades não são boas para a fase de amadurecimento em que vivo. Fala pra gente, Thelma, qual a sua ideia sobre essa dor da autorresponsabilização? Dói porque afeta nosso orgulho, nosso egoísmo, porque a gente vai descobrindo, né, as nossas más inclinações, né, e aí a gente se confronta com elas e fala: epa, como é que eu vou agir? E a gente precisa dessa dualidade, porque senão a gente não vai saber se a gente vai estar agindo certo ou errado. A gente tem que se nivelar, tem que trabalhar a questão da humildade. Muitas vezes a gente não é assim, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós somos egoístas. Então, assim, é necessário a gente entender isso, e para isso dói, como tudo, até crescer fisicamente, a criança ela começa a sentir as dores, ficar se repuxando e tudo, e esse repuxar também é emocional, é físico quando nos deparamos na fase de adultos, né? E aí a gente ainda não amadureceu em determinados aspectos, aí vai doer muito mesmo, porque senão a gente não aprende a escolher, ou escolher continuar no egoísmo,
que vamos ter consequência, ou escolher amadurecermos e começar a lidar com essas coisas que nós temos internamente, né? Ana, passar a bola para você. Eu acho interessante a gente falar que dói, né? Amadurecer dói, porque a gente, como vocês disseram, a gente vai se deparar diretamente com o nosso orgulho e a nossa vaidade. São esses dois aspectos que ainda todos temos dentro de nós, que nos fazem olhar sempre para fora e achar culpados para tudo que dá errado na nossa vida e que nos fazem continuar nesse movimento de não autorresponsabilização. É muito mais fácil eu culpar tudo que me acontece, quem está lá fora, do que eu assumir. Bom, aqui tem uma pessoa que mete os pés pelas mãos, aqui tem uma pessoa que ainda não consegue lidar com alguém ser melhor do que eu, né? Alguém conseguir fazer coisas que eu não consigo, às vezes, me deparar com os meus insucessos, né? Então preciso culpar alguém por eles. Então eu queria continuar na mensagem de Hamed, porque ela é extremamente profunda para a nossa discussão aqui. E ele diz: são denominados cuidadores ou salvacionistas os indivíduos que dispensam exagerada atenção e excessivo cuidado à vida das pessoas. Inconscientemente, sentem-se responsáveis por problemas, escolhas, atos, sentimentos, bem-estar e destinos de outrem. Esse comportamento desprovido de maturidade psicológica manifesta desrespeito à individualidade e invasão dos limites alheios. Não sou eu que estou dizendo, é o Hamed. Então, esse é um tema bem complicado, porque entram aí, por exemplo, desde a questão da codependência, né, que a gente observa e estuda na área da psicologia, aos que sofrem de drogadição, né, aos familiares de quem usa drogas, de quem tem compulsões, né? Também a superproteção que a gente dá aos filhos em nome do amor, que não queremos que eles passem pelos problemas que a gente passou, até a nossa famosa preocupação com os familiares e amigos, enfim. Seria essa atitude de cuidar uma forma da gente não olhar para a gente mesmo? Thelma, quer começar? Podemos. Essa questão da codependência, assim, todos nós somos codependentes, nós temos um grau ou outro de codependência, isso aí faz parte da nossa vida. Mas aí o exagero que a gente coloca nisso, né, a gente acaba fugindo da gente mesmo, né? Então, assim, tudo, o foco é no outro. É porque o outro, eu estou fazendo pelo outro, e aí a gente invade o espaço do outro e deixa de viver a nossa vida, a nossa individuação. Isso é muito grave, porque acaba existindo um vazio que a gente vai querer preencher através do outro. Né? Então, assim, vamos trabalhar através do autoconhecimento, né? Até que ponto eu vou ficar, né, no pé do outro, literalmente, né, ou do marido, ou da esposa, ou do filho, ou da sogra, quem quer que seja. Então, assim, da nora. Então, qualquer situação, a gente tem que ver o limite em como a gente vai atuar nesse processo. Ou do amiga, porque é muito, muito fácil a gente querer resolver a vida do outro, né? Assim, acontece muito no atendimento fraterno, de você escutar situações e aí vem passando na sua cabeça, mas essa pessoa podia agir assim, assado, não sei como e tal. E, na verdade, você não está no lugar da pessoa. Então, você tem que ser apenas um ouvinte, ouvir. Então, isso você tem que adotar na sua casa, isso você tem que adotar em todos os lugares, porque você não está responsável no sentido de conduzir a vida do outro. Você tem que conduzir a sua vida, que já dá muito trabalho, né, Miriam? E como dá trabalho. Mas a gente só vai ter noção dessas coisas, né? Porque, como estávamos falando, quando a gente está muito para fora,
Então, me preocupar excessivamente com o outro, se comeu, se não comeu, se está bem, se está protegido, é uma maneira que não é um cuidado que a gente acha, não, é porque eu amo demais, porque eu devo cuidar, né? Isso não é amor, né? Isso é um deslocamento que a gente está fazendo das nossas necessidades de ser cuidada que não estamos olhando, da nossa necessidade de sermos protegidas, e como a gente não está olhando para a gente, eu olho para fora. Quanto mais eu olho para fora e dedico em nome do amor o salvacionismo, ou seja, eu tento moldar aquele que eu estou cuidando dentro da realidade que eu entendo que seja boa. Então eu fico moldando. Às vezes eu fico até preocupada com a maneira com que a gente lida a caridade para com o próximo, porque essa caridade para com o próximo tem que ser dentro da realidade de necessidade dele, e não do meu ponto de vista que ele está precisando, que a Thelma falou, né? Eu vou fazer do jeito que eu acho que deve. Não, ele está precisando por isso. E assim a gente vai, ao invés de ajudar, no fundo nós estamos manipulando uma determinada situação para que ela seja do nosso ponto de vista, ao olhar o outro. Exemplos nós mães, né, com nossos filhos, a gente acha que a superproteção é um amor exagerado, um amor assim que eu tenho por esse filho e tento protegê-lo de todas as maneiras. Eu simplesmente estou negando a ele a oportunidade de se descobrir, de se preparar para o mundo, para não ser codependente de mim. O que é a codependência? Em nome do amor materno, nesse exemplo, eu faço com que tudo que ele precisa, ele dependa de mim, da opinião, de se alimentar melhor, eu passo a ser referência. E é tão egoísmo nosso, quando somos mães e agimos dessa forma. E se um dia nós faltarmos aqui, a quem ele vai recorrer? Então a gente tem que pensar bem nessa maneira nossa de lidar, né, de superproteger, de nossa atividade caritativa em relação ao outro. Nós estamos ajudando o outro na necessidade que ele vê que é, ou nós estamos fazendo a nossa caridade para sermos, para nós e para aqueles que nos veem, salvacionistas, estamos ajudando a sair da miséria, estamos ajudando a sair de um problema, quando na verdade nós estamos querendo apenas conduzi-lo por uma realidade que é nossa. Porque é muito mais fácil eu conversar com você, Ana, conversar com você, Thelma, de determinados assuntos, trazendo a minha verdade, porque ela eu vivi. É muito mais difícil entender a sua realidade, Ana e Thelma, quando vocês trazem para mim algo que eu não vivi. Então fica muito difícil. Então é mais fácil eu trazer para o meu mundo do que aceitar o seu mundo diferente, né? Então, Ana e Thelma, essa parte que Hamed nos chama de cuidadores e salvacionista, ele é bastante profundo e que a gente tem que olhar mesmo o que é amor que nós estamos dando ao cuidar do outro e o que é o superprotecionismo numa atitude egoísta de posse, de manipulação do outro. Esse texto, essa parte do texto, né, do Hamed, tem esses dois vieses, né? Tanto a gente querer usar o nosso orgulho, né, a nossa vaidade de ter sido bem-sucedido sob a nossa ótica, né, em determinado ponto, e aí a gente acha que o outro tem que seguir o mesmo caminho que nós, né? Como também a gente usa disso para deixar de olhar para nós mesmos e ficamos focados no outro, né? Porque aquilo que a gente está falando, amadurecer, requer olhar para dentro de si e se autorresponsabilizar. Se eu fico tomando conta da vida do outro, eu não estou fazendo o trabalho de tomar conta da minha, né? É diferente de quando o outro nos procura perguntando como é que você resolveu isso na sua vida. Aí a gente vai e conta a nossa experiência, né? Mas parte do outro, porque ele está interessado e viu, talvez, no nosso exemplo, um determinado caminho que talvez ele possa ou não seguir, porque ele vai necessitar que ele se conheça para saber o caminho dela serve para mim. E não imagina quanta gente a gente fala assim, não, essa pessoa foi bem-sucedida, então todo mundo tem que seguir o caminho dela, que é isso que a gente vê na sociedade, né? Os modelos
sem questionamento. Não, a vida que essa pessoa tem ou teve não serve para mim. Eu não vou conseguir fazer o que ela fez, né? Então, requer muito autoconhecimento da gente mesmo, né? Mas eu queria continuar ainda com o texto numa outra parte. Ele diz assim: por analogia, podemos comparar o ato da alimentação física com o ato da alimentação emocional espiritual. Quem tenta obsessivamente cuidar dos outros, controlá-los, sob a alegação de amor ou caridade, na realidade está apenas dificultando e retardando despertar das habilidades inatas deles. Dali vemos filhos que permanecem dependentes de pais, seja emocional ou financeiramente, né, o que falamos aqui, mulheres dependentes dos companheiros e vice-versa, como se cuidar do outro nos tornasse pessoas melhores. Então, Miriam e Thelma, o que está por trás desse pensamento que acerba a nossa vaidade, né, de que somos pessoas melhores ao estarmos cuidando do outro? Bom, eu acho que, como já disse Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, o que está por trás de todas as nossas más inclinações é o egoísmo, né? Então, o egoísmo, ainda que não percebido, ainda inconsciente nas nossas atitudes, ele está presente em tudo. Então, no exemplo que você trouxe, Ana, da gente cuidar, né, mas super protegendo, é um egoísmo que está mostrando que eu estou cuidando, mas ao mesmo tempo eu estou longe de ver que eu estou sendo egoísta, porque tudo eu estou cuidando ao meu olhar, ao meu entender, da maneira, tendo em mim as referências, né? Então, a referência que eu acredito de verdade é aquela que eu vou tentando moldar o outro. E o outro é o outro, com suas experiências, com vivências reencarnatórias diferentes da minha, que trazem verdades que podem muito me ajudar a mudar meu ponto de vista, a minha maneira de entender. Porque quando eu me visto, né, dessa persona cuidadora, eu sou toda proteção, mas no fundo eu estou apenas fazendo com aquele ser que ele seja dependente de mim, ele não tenha ideias diferentes, eu estou desrespeitando o livre-arbítrio e a individualidade dele. O amamentar, né, o que o Hamed vai dizendo, que muitas vezes a gente amamenta fisicamente em idades que já passaram dessa necessidade. E emocionalmente, a gente vai alimentando uma dependência do outro que está conosco. Isso não é só relação paternal e maternal, relacionamentos afetivos de parceiros, né? A gente vai alimentando o outro para que haja sempre uma dependência, porque isso, no meu egoísmo, eu vou me tornando muito importante na vida dele. Eu vou me sobressaindo. E o meu ego vai se inflando, porque, afinal de contas, eu sou muito importante. Mero engano. Porque esse egoísmo vai nos trazer, em algum momento, um vazio existencial enorme. Porque quando a gente desencarna antes desse que estamos cuidando, vamos perceber que, na verdade, nós estamos deixando nele um vazio ainda maior, uma desorientação, e o papel que a gente veio, que era de contribuir, ficou para trás, né? Então, é buscar entender quais são a intenção interna do nosso cuidar, da nossa alimentação emocional para com o outro, e principalmente para conosco, né? Exatamente. Inclusive, eu vejo também até como uma fuga, né? De nós mesmos, uma fuga de quem eu sou, o que eu estou fazendo, quais são meus objetivos, né? Então, assim, a gente foge de nós mesmos, a gente se perde, a gente não tem referencial, porque só está focado no outros, no outro. Então, assim, a gente perde o seu referencial, porque quando você você deixa cada um viver o seu processo, cada um trabalhar em si, você tem que olhar para você. E aí, egoisticamente, ou uma fuga, você foca no outro. E isso não é bom, isso não é salutar, isso não é saudável. Né, Ana?
Ana, posso Sim. só dar um ganchinho aqui? Claro. Com a fala da Thelma, lembrei também aqui que, às vezes, na nossa atitude de cuidar, né, de nos sentirmos empoderados com isso, não está só a questão de inconscientemente criar uma dependência do outro para conosco, mas muitas vezes para corresponder a uma expectativa externa, né? Isso. Então, os filhos têm que ser assim, dessa determinada família, ele tem que ser daquele jeito, eu tenho que agir, e aí a gente tem que saber o que é que nós estamos servindo, né? Para que nós estamos cuidando. Pode seguir, Ana. Não, isso é muito mais comum e presente e invisível do que a gente imagina, né? Requer um grande aprofundamento e normalmente esse aprofundamento, esse olhar, ele parte de situações já limites, né? Quando a gente já está em situações difíceis na família, né? Com os filhos em situações às vezes complicadas, por conta de todo esse emaranhamento que a gente criou, né? Vamos avançar um pouquinho mais nesse texto. Ele diz assim: o procedimento mais benéfico que podemos adotar para facilitar nosso amadurecimento espiritual é exercitar o autoconhecimento e assumir total responsabilidade por tudo aquilo que sentimos, pensamos e fazemos, deixando que os outros aprendam também a se autojulgar e autorresponsabilizar-se através das próprias experiências. Meu Deus, essa é uma proposta ousada, né? Para colocarmos em prática. Então, que dicas a gente pode dar a quem nos assiste para iniciar esse processo? Miriam, quer falar? Quer começar? Tá, começa. Eu estava dando tempinho para você, Thelma. Quando a gente fala em autoconhecimento, né? Sempre, e como é um encaminhamento do espírita o seu exercício, o seu desenvolvimento da reforma íntima, às vezes dá a impressão que significa descobrir que, ok, eu sou arrogante, sou egoísta, né? Vou mudar. E aí a gente acaba adotando comportamento oposto à arrogância, ao egoísmo, mas que isso ainda não está refletido dentro de nós. Há pouco eu ouvi uma palestra tão interessante da Lúcia Helena Galvão, que ela falava sobre o caminho do meio. E eu compreendi melhor esse caminho da autotransformação. Quando a gente pensa que a gente tem que ser equilibrado, isso significa caminho do meio, é que os dois extremos, por exemplo, força e fraqueza, né? Se eu sou fraco, na minha autotransformação eu tenho que ser forte, mais impositivo, mais ativo, e o meu caminho do meio é chegar no meio. Mas se eu sou mais impositivo, quero ser mais impositivo porque sou fraco, o meu caminho do meio não está nesse meio, está mais próximo do que sou. E ela vai explicar que no mundo dual, como disse Thelma, que nós vivemos, para compreender melhor a vida, o fraco e o forte coexistem em nós e no outro. E que um precisa do outro, são complementares, eu não tenho que achar o caminho do meio, ser metade, né? Ela vai nos dizendo que para ser forte perante as coisas que nos aconteçam, é necessário a gente reconhecer a fraqueza no sentido de sensibilidade e perceber o quanto fomos sensibilizados por aquela atitude, e não investir, né, aquela máscara do forte, do intocável, da fortaleza. Quando nós somos fracos, é preciso ter uma força enorme para reconhecer a nossa fraqueza e onde ela está, para desenvolvê-la, para que a gente não fique tão sensível, tão débil na necessidade de determinadas ações, como a mudança mesmo, né, mudança interna que deve ser feita. Então, compreender que nada disso acontece porque eu quero que aconteça no dia seguinte, que isso às vezes leva uma encarnação e gerações, né, reencarnações adiante, só compreender que não existe, né, eu acho isso tão lindo compreender isso, não existe mal, né, emoções ruins,
existe o encaminhamento que eu dou para ela, que é dentro do meu entendimento. E se eu entendo que as duas coisas se complementam, o que seja positivo, o que seja mais negativo, eu devo esmiuçar como é que ele se representa entre nós. Então, Ana, quando a gente vai conversando sobre a importância do autoconhecimento, primeiro a gente tem que lembrar que a gente precisa estar muito incomodado da maneira com que nós estamos agindo, com que nós estamos pensando, porque enquanto da busca de ter atitudes coerentes, fiéis ao que estamos sentindo, porque a gente começa a se moldar por uma necessidade externa, criando uma série de máscaras que não nos autorrepresentam. Então, se mostrar como sou, admitir o que eu sinto, não quer dizer que eu vou violentar o outro porque senti uma raiva extrema, então eu tenho que ser agressivo com o outro, não. É admitir que senti raiva, porque emoções ainda são básicas das nossas, né, da nossa fase evolutiva. É importante a gente estar querendo se conhecer melhor sem a utilização das máscaras que a gente utiliza. É mesmo, isso é muito importante, né? E é porque é necessário esse autoconhecimento, né? Saber essa coisa de eu sou egoísta, eu quero dominar dessa forma, eu quero manipular dessa forma. Então, assim, ao invés de manipular, deixa a pessoa conduzir, ou querer fazer com que o filho haja assim ou assado. Então, assim, a gente tem que permitir que o outro viva, e para isso a gente tem que viver, né? E no começo as pessoas até podem estranhar, falar, você não está mais no meu pé, você não está fazendo isso, mas perguntando, não sei o quê. Então aí você vai, é um exercício que você vai tendo dia após dia, né? Tem dia que você vai ficar mais criando casa, tem dia que menos. Então, assim, é um processo de autodescoberta, né? De autotrabalho. É um trabalho, é uma constante na sua vida. Então, é por isso que nós temos que se autodescobrir mesmo, se autotrabalhar, né? Passar a palavra para Ana. É uma postura, né, Miriam e Thelma? Isso que a Thelma falou, é uma postura de se autoconsultar o tempo inteiro, né? O que é que eu estou sentindo aqui nessa situação? Eu estou com raiva, eu estou triste, né? Eu estou com medo, né? Eu estou alegre, estou satisfeita. O que é que eu estou sentindo aqui? Porque quando você se autoconsulta, e não nos enganemos, a maioria das pessoas não se autoconsulta. As pessoas só reagem àquilo e jogam a responsabilidade no outro pelo seu destempero, pelo seu ato inconsequente, pela sua alegria também, né? Às vezes você fica feliz porque o outro te deixou alegre, porque o outro te fez um elogio, e automaticamente você, né, o seu ego se exacerba e você acha que você está feliz, né? Mas qual é a base daquilo? Essa autoconsulta, eu acho que é o ponto inicial, né, desse processo todo. O que eu estou sentindo aqui? Em vez da gente só apontar, porque quando a gente coloca a responsabilidade só no outro, a vida da gente vai seguindo com a maré, né? Eu também estava assistindo, Miriam, uma palestra dessa filósofa. Como é mesmo o nome dela que você citou? Lucilena Galvão. Isso, Lucilena Galvão. Eu tenho assistido também, por indicação da Miriam, palestras. Ela é uma filósofa, né, da Nova Acrópole, e ela faz um pouquinho do que a gente faz aqui, né, que é falar sobre a vida. E ela estava contando que ela estava numa fila de banco e existiam dois idosos na frente dela, conversando, e um dizia assim para o outro: então, aí a minha vida, eu me tornei tal profissão porque apareceu essa oportunidade, aí eu passei 30 anos fazendo isso, mas sabe, não era bem isso que eu queria fazer, mas aí a minha mulher queria isso, queria aquilo, então eu acabei mudando para tal lado, e aí ela percebeu pela conversa que ele foi levado pela vida o tempo inteiro, e que ele, naquele momento, ele estava narrando
que ele não conduziu a vida dele em nada, ele não se consultou. É isso que eu quero para a minha vida? Mas outras pessoas ao redor dele julgavam que aquilo era melhor e ele ia. E, gente, quantas vezes nós não fazemos isso, se não a vida inteira, né? Porque às vezes a gente é escolhida para fazer alguma coisa, porque dizem, você é boa nisso, desde criança, né? E a gente vai se colocando, mas é isso que eu quero? É isso que faz parte do meu íntimo? Então, quando a gente tem essa postura de se consultar, nós estamos no caminho da autorresponsabilização, que vai ser também de dizer não para muita coisa, com todas as consequências, dizer sim para outras com todas as consequências, né? E eu queria também avançar mais um pouquinho no texto do Hamed, que ele faz a seguinte afirmação: irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Aí estamos partindo já para uma coisa bem mais forte, né? Que é o nosso julgamento. Vamos lá, quem quer começar? Miriam e Thelma. O que ele quis dizer com essa frase? Eu acredito que o julgamento é muito triste, porque a gente vai julgar conforme a nossa maneira de ver, né? E a gente elimina que o outro tem uma maneira diferente da nossa de enxergar as coisas e que muitas vezes é melhor do que a nossa parte. Então, julgar é ignorar a possibilidade do outro, da individualidade do outro. E quando ele diz da malícia, a gente ser como criança, não tenhamos malícia. Né? A malícia não constrói nem para o outro, nem para nós. Por que sermos maledicentes? Vamos respeitar o outro como ele é. Vamos fazer com que haja a possibilidade de uma vivência sem auto-julgamento, sem julgamento do outro e sem a malícia, né? Sem a maledicência em relação a nós mesmos e em relação ao outro. Julgamento e maledicência, quando ele diz julgarmos como adulto, é julgar, olhar, não é o julgamento que a gente está acostumado, né, a dar sentido a essa palavra. É olhar no outro a sua possibilidade de também vencer, de também encontrar caminhos, que não seja aquele que eu estou achando que seja o verdadeiro. É o não ter a malícia no olhar a dificuldade do outro também. Penso eu e interpreto desse jeito. E você, Thelma? É exatamente isso, né? Então, quando julgamos como adultos, julgamos maduros, né? Estamos maduros emocionalmente para julgar o próximo, né? Respeitando os defeitos e qualidades nele, algumas experiências que ele vai ter que vivenciar, que a gente já vivenciou e de repente percebe, mas que ele precisa passar, a pessoa, né? Precisa passar por isso. Então, esse julgar amadurecido é o amadurecimento emocional que nós temos que adquirir, e adquirir através do que? Do autoconhecimento, da dor, do sofrimento e todo esse processo que a gente tem que passar internamente, que a gente tem que, só assim a gente pode externar toda a colocação que é abordada aqui nesse texto tão bonito, né? Que ser criança no julgar é trazer essa imaturidade que não vai ser um processo saudável nem para a gente, nem para as pessoas a quais estamos convivendo, né, Ana? Fechando a nossa história aqui. Eu interpreto essa frase dele da seguinte forma: quando a gente julga como adulto, significa que eu vou olhar para dentro de mim, que é o que ele está falando aqui, né? Vou me autorresponsabilizar, vou olhar para dentro de mim e ver o que é meu aqui, na hora que eu estou julgando alguém, né? O que é meu? O que está partindo de uma projeção minha, de valores próprios meus, né? De um olhar, às vezes, enviesado que eu esteja tendo, e o que é a realidade, né? No seguinte sentido, aquela pessoa
ela tem aquele modo de pensar, aquele modo de agir, que pode ser diferente do meu. Talvez na hora de eu julgar, como adulto, vou ter que analisar tudo isso, o que é meu, o que é da pessoa, se eu tiver que fazer uma escolha, eu vou ter que fazer uma escolha baseada nos meus valores. Para isso eu vou ter que conhecer os meus valores, né? E não ser ingênuo no sentido de colocar um dogma, né? Quem faz assim é porque é desse jeito, e aí eu elimino. Né? Talvez a experiência de vida daquela pessoa está levando a ela se comportar de determinada maneira que não é a que eu agiria, por tais e tais motivos particulares. Né? Então, para que a gente julgue como adultos, necessita uma profunda reflexão, um profundo autoconhecimento e uma profunda empatia, até para aquilo que eu não concordo. Não concordo da forma como você está agindo. Por quê? Meu valor é esse e esse. O seu é aquele. E às vezes a gente vai ter que colocar um ponto aqui, né, entre nós. Então eu entendo dessa forma. Quanto à malícia, é justamente quando eu estou só vendo o ruim no outro. Né? Eu entendo a malícia na forma como ele está falando desse jeito. Quando eu sou maliciosa, é porque eu estou sempre vendo que o outro pode estar querendo me enganar, querendo escamotear, querendo que a pessoa está com alguma coisa negativa, né? Então, sede como criança. Crianças são ingênuas, né? Crianças se colocam abertas no mundo. E as pessoas têm medo de abrir, né? De se abrir no mundo e caírem em golpes, caírem em desilusões, né? Mas a gente só vai cair numa desilusão se a gente se colocar como iludido, né? Então, se a gente, às vezes, até numa desilusão, né, Thelma e Miriam, a gente aprende, então a gente se autorresponsabiliza. Talvez eu tenha me iludido, que não tenha olhado este aspecto, aquele. Eu estou interpretando Hamed dessa forma. Agora eu queria... acho que a Miriam teve algum probleminha aí, né? Isso. Não sei se a Miriam vai conseguir voltar, vamos aguardar, mas então seguimos eu e você aqui, Thelma. A gente está caminhando aqui para o final, né, do programa. Vamos deixar alguma mensagem baseado no nosso na nossa própria trajetória, né? Como que a gente está conseguindo fazer esse trabalho de amadurecimento espiritual e emocional nas nossas vidas? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, Thelma? É um processo, né, constante, diário, ainda mais que nessa questão nós ultimamente estamos vivendo mais, né, convivendo mais dentro de casa e tudo. Então a gente tem que aprender a conviver melhor com, né, as pessoas com quais estamos diariamente. Né? Não é fácil, porque é fácil todo mundo ficar na sua, mas quando estamos convivendo uns com os outros já se torna difícil, porque cada um tem que se complementar, entrar em acordos e trabalhar em conjunto. E é isso que essa dinâmica maravilhosa que Deus nos coloca, né? A gente aprender a conviver, a trazer o que eu tenho de melhor e de pior também, né? As duas coisas, e aprender a processar isso e conviver com o que tem de melhor e de pior no meu próximo, né? Então é isso que a gente tem que aprender, é isso que a doutrina sempre coloca, e de início ela coloca o quê? Primeiro a gente ouvir, primeiro a gente ter empatia, primeiro a gente ter esses referenciais para a gente baixar a bola do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, para poder trabalhar isso e conviver melhor com o nosso próximo, né? As nossas aceitações, nossas limitações. É isso que eu coloco. E muita prece, muita convivência mesmo com todos nós e com a gente, né?
comigo, conviver comigo, Thelma, eu tenho que aprender a conviver, né, Ana? Uhum. Isso que você está falando é o que a gente chama de vida interior, né, Thelma? Que a gente precisa cultivar dentro de nós, que é esse olhar, né, para dentro de si com coragem. Eu acho que ninguém passa pelo amadurecimento emocional e espiritual sem muita coragem de enfrentar enfrentar e desconstruir, né? Tudo que a gente acha que a gente é. Porque se você tem pessoas que estão muito fortes na vida, né? Muito se colocando, pode saber, dentro existe, como a Miriam falou, que a Miriam não sei se vai voltar, mas como ela disse, né? Da Lúcia Galvão, da Lucilena Galvão, tem uma polaridade aí que está se colocando, se projetando, mas tem a outra, que para a gente chegar ao equilíbrio, vamos ter que encontrar com ela. E vamos ter que olhar para ela e internalizá-la e incluí-la, né, na nossa vida. Então, aqui também tem um ser que tem fragilidades. E aí, como é encontrar com o seu eu frágil, né? É tudo isso que a gente está querendo dizer, que parte da autorresponsabilização, da criação e do cultivo da nossa vida interior, de olhar para as nossas emoções, os nossos atos e pensamentos com muita coragem. E vai ter momento de dor, né? Porque a dor, como você disse, né, Thelma? É ela que nos desperta. Não é aqui uma apologia à dor que a gente faz, de forma alguma, não estamos aqui para sofrer, nem nada disso, mas a dor ela tem o papel de nos abrir para uma necessidade de mudança de rota. É isso que a gente vem falando por aqui. Bom, trouxemos esse lindo texto de Hamed, vocês podem encontrá-lo, eu não sei em que livro ele está, você sabe, Thelma? Em qual livro ele está? Não sei, mas a gente deixa depois no link, né? Que é importante. Mas o texto se chama Amadurecimento Emocional, e eu encontrei na internet com muita facilidade. Você dá um Google lá para você ter esse texto com você. Foi um texto psicografado, talvez pelo espírito do Hamed, não sei se foi pelo médium Espírito Santo, né, Manuel? Foi pelo médium Espírito Santo, foi. Então, fica para vocês esse convite para vocês conhecerem o texto e outros do Hamed. O Hamed é um espírito totalmente psicológico, né? E ele nos auxilia muito com os seus textos de forma muito direta. Te convidamos a ler, te convidamos a continuar conosco, a se inscrever no canal da Comunhão Espírita no YouTube, a ativar aquele sininho de alerta, a receber as nossas produções e a dar uma checada lá na nossa playlist do Papo Espírita, que tem muito assunto interessante. Thelma, um grande beijo para você. Muito obrigada. Miriam, até a você próxima. Não pode terminar esse programa conosco, mas desejamos aqui uma ótima semana para você e a todos. Até a próxima. Até a próxima.